Em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler do verso 12 ao 20. Salvo melhor juízo, essa é a 10ª mensagem na carta aos Gálatas. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o 20. Acompanhem na sua Bíblia, diz assim: Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Vamos orar? Meus irmãos, eu queria começar essa mensagem de hoje refletindo um pouco aqui com vocês uma experiência. Quantos de vocês já tiveram a experiência de pegar no colo um bebezinho, um recém-nascido, de dias? Eu creio que a maioria, né? A maioria já teve a experiência de pegar um bebezinho no colo e ver aquela coisinha frágil, pequena. Agora, você que já teve essa experiência, e talvez você que não tenha tido essa experiência ainda, deve se chocar ao ver as imagens que essa semana chocou o mundo, vindas da China, de uma criança que foi recém-nascida, resgatada de uma tubulação, de um cano de privada na China. A mãe, a princípio acusada de ter cometido aborto e jogado a criança pela privada, depois a polícia ainda está apurando melhor o que aconteceu, mas o fato é que não dá para não se chocar com a imagem daquela criança, um bebezinho lindo, sendo retirado de um cano em meio a detritos, sujeiras, excrementos. Foi essa cena que certamente me incomodou muito durante essa semana e incomoda qualquer um que viu. Como tratar assim uma criança? Como tratar assim uma pessoa? Não dá. Certamente esse não é o caso de vocês, certamente esse não é o nosso caso. Todo pai e mãe cristão preza muito pelos seus filhos. Até mesmo vocês que não são pai ou mãe, prezam muito pelos seus irmãos, pelos seus pais, pela sua família. E não seria capaz de cometer uma maldade assim. Ao contrário, nós muito sofremos pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos queridos, principalmente os pais sofrem muito pelos filhos. Eu tenho certeza que aqui há pai e a mãe que hoje, ainda hoje, ora, sofre, chora pelo seu filho, porque ele não está aqui, porque um dia ele esteve aqui e hoje não está mais. Certamente não é tristeza só para você, é tristeza para nós pastores também, que um dia alimentamos espiritualmente alguns desses irmãos, que um dia lutamos e trabalhamos por eles, mas eles hoje estão longe. Certamente era essa a grande tristeza do apóstolo Paulo quando escreve a sua carta aqui aos Gálatas.
Irmãos por quem ele tanto trabalhou, se doou, serviu, alimentou, filhos na fé, e que agora estavam se distanciando dele, se distanciando do verdadeiro evangelho que receberam um dia, e estavam abraçando o engano, o erro, a mentira. Ao invés de seguir ao pastor, agora seguiam aos lobos. Essa era a realidade da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, a quem Paulo escreve. E é assim, com o coração partido, como nós ficamos, aqueles que viram as imagens da criança no campo, é que Paulo também escreve, triste. Apesar de Paulo ter escrito essa carta com bastante raiva até, com irritação por tudo aquilo que estava acontecendo com aquelas igrejas, nesse momento da carta, não é assim que Paulo está. Paulo não está mais tanto irritado, mas ao invés de irritação aqui, Paulo dá margem ao seu coração pastoral. Paulo não fala aqui mais com irritação, Paulo não fala aqui mais com raiva, Paulo não fala mais aqui como ele acabou de dizer no verso 11, dizendo: eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Mas Paulo aqui rasga o seu coração, porque é o coração dos irmãos que ele quer alcançar. Ele não quer alcançar somente a mente, o intelecto daqueles irmãos, mas ele quer alcançar o coração. E é por isso que Paulo fala assim, como um pastor que sofre pelas suas ovelhas, como alguém que está incomodado, como alguém que está definitivamente perplexo com a vida e saúde espiritual daqueles irmãos, como um pai que quer ver no seu filho a imagem de Cristo, como um pai que quer ver seus filhos sendo bons cristãos, como um pastor que quer ver suas ovelhas, seus irmãos, sendo formados, tomando a forma de Cristo. Era esse o grande anseio de Paulo, é esse o grande anseio de muitos pais que aqui estão, de ver nos seus filhos o caráter de Cristo, de ver os seus filhos sendo bons cristãos, cada vez mais parecidos com Jesus. É esse o anseio de nós, de todos nós também, sermos mais parecidos com Jesus. O Pai nos resgatou para isso também, para restaurar a imagem de Cristo em nós, que um dia foi destruída pelo pecado. Mas, como fazer isso? Para fazer isso era necessário que eles dessem alguns passos, e Paulo então passa das palmadas para o abraço, e fala com amor, fala com emoção, e chama estes irmãos de filhos, de irmãos. É uma carta dura. Se observarmos o capítulo 3, ele os chamava de insensatos gálatas. Paulo fala com dureza, mas agora aqui, o seu coração cede. E ele fala com profundo amor. Ele os chama de irmãos. Olha o verso 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. E em nada vocês me ofenderam. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu me fiz como vocês. Eu me fiz gentil como vocês. Eu abri mão da minha família, eu abri mão dos meus projetos, dos meus planos e me fiz como vocês. Me identifiquei com vocês, me tornei um com vocês, assim como vocês eram gentios, me fiz gentil para ganhá-los para Cristo, para trazê-los a Cristo, me fiz um com vocês. Paulo abdicou de tudo aquilo que podia ser importante para ele, e por duas vezes isso, por um momento, quando abandonou o judaísmo, e agora, num segundo momento, quando se faz como gentil, para aproximar-se desses irmãos. É como se Paulo entrasse no aquário, para como um peixe, atuar com eles. É entrar no mundo deles, se fazer como um igual a eles, para assim poder compartilhar o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: olha, foi assim, eu me fiz um com vocês. Paulo estava incomodado porque eles agora eram um com o Paulo, mas a partir do momento que Paulo os deixa, eles cedem
as pressões, as paqueras dos falsos mestres, e então se deixam levar pelo engano, pelo erro, e abandonam o evangelho verdadeiro e começam a ser atraídos de volta ao peso, à escravidão. Agora não mais dos falsos deuses que seguiam antes, só que agora há outro ídolo. Agora há outra escravidão, a escravidão da lei. A lei que Paulo deixou para trás, eles estavam abraçando. E então era urgente a exortação de Paulo, era urgente que eles voltassem a observar o modelo de Paulo, o exemplo de Paulo. Paulo fala aqui como um pai espiritual. E como filhos espirituais de Paulo que eles eram, era necessário que eles deixassem de lado toda a justiça própria e seguissem o mesmo caminho, seu pai, o mesmo caminho de Paulo. O texto que o Ciro leu para nós destaca muito bem isso. Deixasse de lado toda a justiça própria que procede da lei e abraçassem a única justiça que é aceita diante de Deus, aquela que procede de Cristo. Era necessário isso. Era necessário seguir o modelo de Paulo, o exemplo do pai que eles possuíam na fé. Era necessário abraçar a graça de Cristo e afastar-se da justiça própria, dos ensinos dos judaizantes. Era necessário, como uma criança, se aproximar do Pai dizendo: Senhor, como não tendo nada nas minhas mãos, assim, pura e simplesmente, de mãos vazias, eu me achego a Ti. Era necessário se achegar assim diante de Deus, de mãos limpas, de mãos vazias, e não carregando qualquer tipo de justiça própria. Era isso que Paulo estava insistindo com os irmãos. E aqui, irmãos, nós temos uma aplicação joia para nós, interessante para a nossa vida, principalmente no que diz respeito à nossa missão missionária, à nossa tarefa evangelística. Se nós queremos alcançar outras pessoas para Cristo Jesus, se nós queremos ganhar pessoas para Cristo Jesus, trazer pessoas para a luz, se nós queremos fazer isso, nós precisamos entrar no mundo dessas pessoas. Nós precisamos, assim como Paulo diz aqui no verso 12, nós precisamos nos identificar com essas pessoas e nos tornar um com elas. Assim como Paulo, que se fez gentil para ganhar gentios, assim nós também precisamos entrar no mundo dessas pessoas que queremos trazer para Cristo e nos identificar com elas. E veja que isso não é eu que estou dizendo, isso era Jesus quem fazia. Não é só Paulo que está dizendo, mas era o grande modelo de Paulo, que é Cristo, a quem Paulo imitava. E é por isso que ele diz: sejam, pois, meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Era isso que Jesus fazia. Jesus comia com publicanos. Jesus conversava com prostitutas. Jesus lidava o tempo todo com fariseus e homens hipócritas. Jesus lidava com todo esse tipo de gente, para que pudesse também levar a sua mensagem a essas pessoas. E foi o próprio Senhor Jesus que disse que não são os sãos que precisam de médicos, mas quem são? Os doentes. Para alcançar pessoas, nós precisamos de nos aproximar delas. Nós precisamos de nos fazer um com elas, assim como Paulo fez aqui. E veja bem, irmãos, o que eu estou querendo também deixar bem claro aqui é que, por mais sofisticados que sejam os nossos meios de comunicação dos dias de hoje, internet alguma, rede social alguma substitui a presença física, a proximidade, a amizade como meio de evangelização. A amizade, a proximidade, o estar perto, o entrar no mundo da pessoa, continua sendo o melhor dos meios de evangelização. Você não vai querer ficar evangelizando virtualmente o tempo todo, vai? É necessário desconectar um pouco e entrar também no mundo dessas pessoas.
fazer-se um com elas, para alcançá-las para Jesus. É isso que Paulo está deixando bem claro. E Paulo poderia muito bem, irmãos, aqui, diante da autoridade que tinha, ele poderia muito bem usar dessa autoridade e deixar de lado essa humildade dele, deixar de lado esse terno amor todo, mas não é isso que Paulo faz. Paulo poderia muito bem mandar aos irmãos, dar ordens, era um apóstolo, e deveria ser respeitado como tal, mas Paulo não está fazendo isso aqui, ele suplica. Olha o que diz o verso 12, eu lhes suplico, irmãos, eu lhes suplico que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Ele pede. Embora tivesse autoridade para mandar, Paulo pede. E o fato de Paulo ser humilde em pedir, não retira em nada a sua autoridade. Pelo contrário, ainda faz com que ele se aproxime mais dos irmãos. Veja, irmãos, que lindo isso! A humildade serve para pavimentar o caminho do bom relacionamento, de um relacionamento pautado no respeito. Não foi por pedir, por suplicar, que Paulo deixasse de ser respeitado. Ele foi respeitado. E veja que uma das grandes qualidades que o cristão pode apresentar é essa, humildade. Jesus, sendo Senhor, se fez servo. Sendo Senhor, o Deus da glória, ele se põe a lavar os pés dos seus discípulos. Que dirá nós? Irmãos, uma das qualidades que eu mais admirava no irmão que me evangelizou há 15, 16 anos atrás, e admiro ainda, porque ele é assim hoje, é a humildade. Alguém extremamente humilde, a exemplo de Cristo. A humildade não nos atrapalha, pelo contrário, nos ajuda a sermos servos, nos ajuda a servir a Cristo. E é assim que Paulo se coloca. E ele faz questão de deixar claro àqueles irmãos que ele não estava chateado com o tratamento que ele recebeu no princípio, porque no princípio eles não fizeram nada que o pudesse chatear. Ele diz, olha, em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. É interessante que o primeiro momento que Paulo tem, o primeiro contato que ele tem com essas igrejas, com esses irmãos da Galácia, é um momento de enfermidade. Paulo estava doente, e por uma doença, ele vai para lá. E ali ele prega aos irmãos, e ali igrejas são formadas. Veja que interessante, irmãos, que os irmãos o receberam bem, apesar da sua doença. E ele diz que, apesar da minha doença, porque a doença, ele próprio diz, foi como uma provação para aqueles irmãos. O fato dele estar doente era uma provação para aquela igreja, por quê? Porque tanto para o judeu como para um gentil, alguém que estivesse doente era como alguém que não gozasse do favor de Deus, alguém de quem Deus se desagradava. Veja, era uma provação porque para um judeu, um gentil da época, era como se Deus se desagradasse de Paulo, e é por isso que ele estava passando por aquela doença. Mas não foi assim que os irmãos o receberam, como alguém que não desfrutava do agrado de Deus, como alguém que não desfrutasse do favor de Deus. Não foi assim que Paulo foi recebido, pelo contrário, ele foi calorosamente recebido, ele foi recebido com grande honra e respeito, ele foi recebido como se fosse um anjo, e mais, como se fosse o próprio Cristo, como um representante de Cristo, um embaixador do reino dos céus. Ali, é assim que Paulo foi recebido. Essa foi a grande honra e respeito com que aqueles irmãos inicialmente receberam a Paulo. E mais, Paulo chega a dizer que eles receberam a Paulo com tanta devoção, com tanta aplicação, que seriam capazes até mesmo de arrancar os olhos e dar a Paulo. O que ele estava querendo dizer com isso? É óbvio, é que eles seriam capazes do maior sacrifício para socorrer a Paulo. Mas agora, essa alegria toda, essa atenção toda parece que foi embora, junto com Paulo.
à medida que Paulo vai embora, deixa aqueles irmãos, deixa ali presbíteros naquelas igrejas, e ali se aproximam falsos mestres, o que acontece? Radicalmente o comportamento deles com relação a Paulo muda. Agora, eles estavam encarando Paulo não mais como o próprio Cristo, não mais como um anjo, mas como um inimigo. Um inimigo? Por quê? Porque pregava a verdade de Deus, o genuíno evangelho. E veja só que triste, irmãos, aquele que um dia foi tão calorosamente recebido, agora é recebido, é tratado com tanto desrespeito assim. Sua mensagem é deixada de lado, sua autoridade é questionada. É assim que Paulo agora se encontra nesse momento. E é assim que Paulo, com o coração partido, escreve a esses irmãos. E eu percebo aqui um outro aspecto interessante dessa passagem. Paulo estava doente, muito doente quando se achegou àqueles irmãos, a ponto de a fisionomia de Paulo poder ser motivo de tristeza ou até mesmo de provação para aqueles irmãos. Tamanha era a figura de Paulo, de adoentado diante daqueles irmãos. Agora, a gente tem uma sensação diferente do apóstolo Paulo, Pedro e de outros homens das Escrituras quando nós lemos. Achamos que esses homens são super-homens, super-heróis, ou que não são de carne e osso como nós, mas não é a verdade. É o contrário que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui homens limitados como nós, que ficam doentes, como nós ficamos. Eu não sei quem um dia já disse que crente não fica doente. Quem falou uma grande bobagem dessa e enganou outros. Isso não é verdade. Apesar de serem homens descritos como homens extremamente usados por Deus, eram homens de carne e osso como nós. Homens sujeitos a fraquezas como nós. Apesar de Paulo ter sido um grande teólogo, um dos maiores missionários da igreja, apesar de Paulo ter sido um homem extremamente usado por Deus, escritor de pelo menos metade dos livros do Novo Testamento, apesar de ter sido usado por Deus para curar a muitos, ele próprio tinha uma enfermidade da qual não podia se autocurar, tinha um espinho na carne, e que o faz orar ao Senhor insistentemente. E você sabe o que ele ouviu de Deus? Para você que achava que ele era super-homem, Deus disse: não o curou. Disse a ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Portanto, homens assim, de carne e osso. Era assim Paulo, um homem de carne e osso, um homem que aqui agora abre o seu coração à sua igreja que ele ajudou a plantar. Ele então roga a esses irmãos, suplica a esses irmãos que imitem a Cristo, que imitem a Ele assim como Ele imita a Cristo. Observem o seu modelo, respeitem a sua autoridade. Um homem que estava inicialmente doente, quando teve a oportunidade de testemunhar do Evangelho de Cristo a eles. E um outro aspecto me chama a atenção nessa doença de Paulo, é que essa doença de Paulo não fez com que ele ficasse inativo. Ao contrário, a doença de Paulo não fechou as portas para que ele pudesse testemunhar aos crentes, aos irmãos da Galácia. Pelo contrário, foi a porta aberta para que ele pudesse ir até lá. Foi a doença que o levou até lá. E mesmo doente, Paulo testemunha a esses irmãos. E mesmo doente, Paulo fala de Jesus para eles. Fala do Evangelho da graça, da libertação que há em Cristo. Mesmo doente, Paulo fez isso. Paulo, confiando na graça, testemunhou aqueles irmãos. Fica aí duas perguntas para nós. Quando nós oramos, assim como Paulo orou, será que nós estamos dispostos a ouvir de Deus: não, a minha graça te basta? Quando oramos, estamos dispostos a ouvir isso como resposta? E mais, será que o espinho da tua carne tem te impedido de falar de Jesus? Será que o espinho da tua carne tem te tornado inativo, inoperante, infrutuoso? Paulo não permaneceu assim.
Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, hoje há muitas pessoas que alegam doenças para permanecer inativas, para deixar de congregar, para deixar de servir a Cristo, para deixar de trabalhar para o Senhor. Arranjam doenças, ou até mesmo tem alguma, mas se apoia nisto para não fazer nada para o Senhor. Que esse não seja o seu caso, mas que você observe o exemplo de Paulo, o modelo de Paulo, e seja também operoso e ativo, independente da sua saúde. Seja operoso, testemunhe a Cristo. Mas Paulo insiste com eles porque sabia que para que Cristo fosse formado neles, era necessário que eles respeitassem a sua autoridade e a sua mensagem, porque a mensagem que Paulo pregava era a mensagem do Evangelho de Cristo. No passado, eles acolheram tão efusivamente, capazes de fazer o maior sacrifício por Paulo, como ele diz aqui, capazes até de arrancar os olhos para me dar, e por conta dessa expressão, alguns chegam a dizer que a enfermidade de Paulo era nos olhos, e nós não sabemos. Falar sobre a enfermidade de Paulo, onde seria essa enfermidade, talvez seja devagar demais. É possível que seja nos olhos, é possível, porque quando ele termina a carta, ele diz que não tinha que escrever com letras grandes, porque não conseguia enxergar letras pequenas, é fato. É possível, mas uma coisa é clara para nós, e é isso que nos interessa, que Paulo, embora estivesse doente, ele não permaneceu inativo, mas ele testemunhou, e ele testemunhou com autoridade, e era necessário que os irmãos respeitassem essa autoridade de Paulo mais uma vez. No passado eles respeitaram, agora no presente eles estavam abandonando essa cordialidade, esse respeito, mas eles precisavam voltar a respeitar a sua autoridade. Veja, irmãos, que aqueles irmãos precisavam voltar a Cristo de novo. Eles tinham abandonado o caminho, a verdade de Cristo, e estavam abraçando o erro, abraçando o engano, e precisavam voltar ao caminho certo novamente. Paulo quer vê-los mais parecidos com Cristo, e por isso ele insiste com esses irmãos: atentem para a minha autoridade, observe o que eu vos falo. Vocês têm me tratado agora como inimigo, no princípio como o próprio Cristo, mas agora como inimigo, porque eu vos preguei a verdade. Porque eu vos disse a verdade, vocês estão me tratando como inimigo. É triste quando vamos corrigir alguém e depois a atitude do irmão é de se afastar. Se afastar. É a mesma postura dos crentes da Galácia. Nos tratar como inimigos quando precisamos corrigir, quando precisamos de disciplinar. Irmãos, o seu amigo de verdade, aquele que quer bem a você, não é aquele que mente para você para te agradar, não é aquele que esconde a verdade de você para lhe ser agradável. Esse não é o seu amigo de verdade. O amigo de verdade não é aquele que tece inúmeros elogios hipócritas para você, quando na verdade ele sabe que o que ele precisa dizer te magoaria, e por isso ele não diz. Esse não é o seu amigo, esse não é aquele que quer ser o bem, que quer o seu bem. Aquele que é seu amigo de verdade, ele vai falar a verdade em amor para você, ainda que isso seja doloroso, ele vai falar a verdade em amor. Infelizmente, hoje também existe tanta gente insensata e que prefere a mentira à verdade, prefere ser elogiado por hipócritas do que ouvir a verdade do amigo. É assim, infelizmente, pessoas que agem com insensatez, assim como a mulher que quebra o espelho, porque ele mostrou as rugas do seu rosto. Não querem ver a verdade. São insensatos, assim. A mesma insensatez demonstram crentes hoje que só querem ouvir mensagens agradáveis, que só gostam quando o pastor prega de amor. Não corrige. Isso também é uma terrível insensatez. Os elogios
dos falsos mestres, dos judaizantes a quem Paulo está combatendo aqui, eram falsos, eram enganosos. Os elogios deles tinham um só objetivo: tirá-los de perto de Paulo e trazê-los para perto deles mesmos, e depois torná-los escravos deles mesmos. Era essa a razão: distanciá-los de Paulo e trazê-los para servir a eles depois. Eram esses os objetivos dos falsos mestres: escravizá-los a eles mesmos, fazê-los servos deles e não de Cristo. Ao contrário desses homens, o zelo de Paulo por eles não era hipócrita, era um zelo sincero, era um zelo verdadeiro, era o mesmo zelo que ele vai apresentar à igreja de Corinto, uma igreja que deu muito trabalho para Paulo também, mas uma igreja a quem Paulo muito amava, não é assim? Já reparou como aqueles que são pai e mãe aqui vão poder dizer com mais propriedade, e aqueles que são o irmão mais novo ou aquele que se sentia mais rejeitado também? Já repararam como o filho que dá mais trabalho normalmente é aquele mais amado? É o mais amado, o que dá mais trabalho? Já notaram? Pois bem, a igreja de Corinto também era assim, como um filho muito amado por Paulo, que deu muito trabalho. Mas vejam o zelo de Paulo por eles quando escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Eu quero ler para os irmãos, não precisa abrir sua Bíblia não, eu vou ler para você. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo escreve nos versos 2 e 3: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É com esse zelo que Paulo se aproxima dos irmãos, é com esse zelo que Paulo escreve aos irmãos, é com esse mesmo zelo que muitas vezes o vosso pastor vai exortá-los, é com esse mesmo zelo que às vezes nós teremos que disciplinar, é com esse mesmo zelo, um zelo que vem de Deus, e por querer vê-los cada vez mais parecidos com Cristo, ver o caráter de Cristo sendo estampado, esculpido em vós, é que trabalhamos e suamos, e sofremos e choramos muitas vezes. É porque queremos ver Cristo em vocês, sendo formado em vocês. Mas para ver Cristo sendo formado neles, era necessário que eles observassem não só o modelo de Paulo, não só respeitassem a autoridade, mas que também se afastassem dos falsos mestres, dos judaizantes, daqueles que os enganavam, das más influências, das más companhias. Paulo se preocupava com a influência negativa dos judaizantes. Aqueles irmãos estavam provocando um desvio na conduta dos Gálatas, e Paulo se preocupa com isso, e é com essa preocupação paternal, com essa preocupação pastoral que Paulo se aproxima deles agora dizendo: filhinhos, não mais irmãos, mas filhos. É assim que Paulo se aproxima agora, e ele diz, voltando a Gálatas, ele diz no verso 18: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É assim que Paulo se identifica com eles, como um pai. Chama de filhos, e não só um pai, mas como uma mãe também. Ele diz novamente: eu estou como que sofrendo as dores de parto por vocês, como uma mãe que está sofrendo as dores de parto, mais uma vez. É assim que Paulo se identifica. Em nenhum outro ponto da carta, irmãos, nós vamos ver tanto afeto, tanta ternura pelos filhos desviados, por aqueles que estavam abandonando o caminho da verdade. E mais uma vez ele sofria, mais uma vez ele se gastava por aqueles irmãos como se eles tivessem trabalho de parto. Mas agora ele ansiosamente esperava que aqueles irmãos vingassem, que agora eles se desenvolvessem com saúde, crescessem,
e se parecessem com Cristo. Esse era o grande anseio de Paulo, ver Cristo formado neles, ver o caráter de Cristo sendo esculpido, estampado na vida daqueles irmãos. Era esse o grande anseio de Paulo. Cristo precisava viver neles. Cristo também precisa viver em nós para que possamos viver a sua vida, para que possamos nos parecer com Ele. Cristo precisa viver em nós. Assim como Paulo desejava isso para aqueles irmãos, nós também desejamos isso para cada um de vocês, irmãos, de ver Cristo vivendo em vocês. Não basta que Cristo habite em vocês. É necessário que vocês tomem a forma dele, se pareçam com ele. É isso que o ministro do Evangelho faz. Como instrumento de Deus, auxilia para estampar a imagem, o caráter de Cristo na igreja. É isso que o ministro do Evangelho faz, é essa a responsabilidade do ministro. Dar alimento, como um pastor apacenta as suas ovelhas. Dar leite às crianças e alimentos sólidos àqueles que já são adultos. É essa a nossa função. E Paulo estava perplexo. Ele diz no verso 20, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Paulo não conseguia entender como é que eles saíram da escravidão dos deuses falsos para agora se submeter a outra escravidão, ao legalismo judaico. Ele não conseguia entender como eles deixaram a verdade para abraçar a mentira, como é que eles deixaram o pastor amoroso para abraçar o lobo. Como é que eles fizeram isso? Paulo estava perplexo e o seu anseio era de estar lá com eles, para falar com eles em um outro tom, argumentar com eles de uma outra maneira, poder mostrar para eles face a face o bom pastor que ele era para aqueles irmãos e que estava tendo a sua autoridade desprezada. Meus irmãos, assim como você fica triste quando alguém que você ama tanto se afasta de Cristo, assim como os pais que aqui estão e que talvez não tenha seu filho aí do lado hoje, seu filho em outro lugar não servindo a Cristo, também se entristece. Assim nós, pastores, também ficamos tristes, muito tristes, quando vemos pessoas que um dia cuidamos, zelamos, como um pastor que está alimentando, sempre levando ao pasto, cuidando, zelando. Os vemos hoje longe, se distanciando da verdade, deixando o rebanho para habitar com o lobo. Também nos entristecemos muito com isso. Irmãos, pastor Fernando e eu ficamos muito felizes quando vemos a igreja cheia. Mas nós ficamos muito mais felizes quando vemos a imagem de Cristo em vocês. Quando os vemos sendo formado a imagem de Cristo. Quando vemos o caráter de Cristo sendo estampado em vocês. Isso nos enche de muito maior alegria. Muito mais. Quando os vemos parecidos com Cristo. Quando os vemos mais mansos. Quando os vemos mais humildes como Cristo, quando os vemos mais zelosos para o bem, quando os vemos mais sábios para aquilo que é bom e edifica, quando os vemos mais operosos, quando os vemos mais servos, quando os vemos mais piedosos e parecidos com Jesus, ficamos muito mais felizes. Se há um presente que você pode dar ao seu pastor, um grande presente, é esse: se parecer cada dia mais com Cristo. É isso que nós ansiamos, de vê-los cada dia mais parecidos com Cristo, nosso bom e supremo exemplo e modelo. É isso que nós queremos, é esse o presente que nós aguardamos, de vê-los parecidos com Cristo, através de sua vida proclamando a Cristo, que as pessoas possam cada dia mais enxergar Cristo em vocês. Esse é o presente que vocês podem dar ao pastor de vocês e ao próprio Deus, e que sem dúvida alguma Ele vai se agradar. É assim, tomando a forma de Cristo.
respeitando as autoridades, é verdade. Isso é ouvir aquilo que é aqui falado e respeitar, e buscar aplicar os ensinamentos que tem recebido do Senhor. Não só isso, aproximando-se, servindo com amor. É assim que nós vamos dia a dia nos parecendo mais com Cristo, nos afastando do erro e nos apegando à verdade. Amém?